Fala galera, e aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos então para mais uma aula de Obreiros da Vida Eterna. Muito bem, hoje vai ser a nossa quinta aula e nós vamos estudar o capítulo 5, que se chama Irmão Gotuso. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo. Nossa aula de hoje é um pouco mais curta, mas ela está repleta de muitos aprendizados para nós. Irmão Gotuso era um trabalhador ali da casa transitória. André estava por lá, né, junto com sua equipe. E assim como André, Gotuso tinha sido médico quando ele estava encarnado. Na verdade, a gente percebe que a história de Gotuso é muito parecida com a de André em vários aspectos. Então, o Gotuso ele vai contar um pouquinho da história dele. Tinha sido médico, um católico bem ativo, e estava naquela expectativa de, quando morresse, ter o lugar dele garantido no céu. E aí a morte veio, ele teve uma pneumonia muito forte, morreu ali com 50 anos, mais ou menos. A morte veio e ele ficou surpreso com o que encontrou. Ele se viu exatamente do mesmo jeito, com as mesmas dificuldades, com as mesmas dores, com as mesmas necessidades. E aí ele, em vão, tentava buscar uma resposta para o que estava acontecendo. Foi na igreja onde ele frequentava para ir atrás do padre, porque ele tinha pago 5.000 contos de réis pelo lugar dele no céu e até agora nada. E aí ele ficou muito confuso, né? E aí ele sofreu um bom tempo ali nas regiões inferiores, até que eventualmente ele recebeu ajuda. E, enfim, ele fala dessa parte inicial, dessa primeira parte do capítulo. Ele fala somente isso. Depois ele vai falar um pouco mais no fim do capítulo sobre a história dele. Então ele conta isso, né? E aí eles acabam entrando em outro assunto, ele e André, a respeito da Zenóbia, que era a diretora daquela instituição. E aí o Gotuso dá uma informação interessantíssima para André. Ele diz que dirigir aquela instituição era um serviço tão pesado que a Zenóbia se revezava com outro irmão, acho que é Galba, na diretoria. Por um ano ela ficava como diretora, no ano seguinte era o Galba e a Zenóbia ficava descansando. Olhem só, olhem que serviço pesado. Um ano você trabalha, no outro ano você descansa. Mas não é o descansar de, vou ficar aqui deitada, assistindo uma TV, de boa, não. Ela ficava em esferas elevadas, estudando, criando estratégias de como melhorar ainda mais a instituição. Então não é aquele descanso assim, ficou deitada, ficar na rede. Não. Mas ainda assim não era aquele trabalho ativo. Então ela trabalhava por um ano e descansava o outro. Então já tinha mais de 20 anos que ela e o Galba estavam nesse revezamento. Então a gente era pedreira mesmo. A gente viu na aula anterior algumas coisas que ela passava, né? As trevas o tempo todo tentando invadir a instituição. Então era sempre uma coisa muito tensa. Imagino que tem um desgaste muito grande, porque a região que essa casa transitória estava, e é uma casa transitória, então naquele momento ela estava lá, mas depois ela mudava para uma outra região, mas sempre regiões bem difíceis, regiões inferiores mesmo. E naquela instituição aconteciam também processos de reencarnação. O próprio Gotuso estava muito envolvido. Ele questiona o André se o André já tinha participado de algum processo de reencarnação, e André se lembra que ele tinha estado junto ali com Segismundo, a reencarnação de Segismundo, que está muito bem descrita no livro Missionários da Luz, que já está aqui completo no canal, inclusive. E aí Gotuso fala, não, isso aí foi uma reencarnação diferente, porque eram espíritos equilibrados, que tinham amigos espirituais ali com eles o tempo todo. Aqui, as reencarnações que acontecem aqui na nossa instituição são complicadíssimas.
porque são espíritos que ainda estão muito envolvidos em vibrações de ódio, de rancor. Então são encarnações difíceis em que há um ódio entre pai e filho. Muitos já começam a repelir o filho no ventre e isso causa aborto e moléstias, enfim. Então eram encarnações expiatórias, né? Assim, então ele dá um relato do que ele viu. Até peguei aqui a fala do Gotuso, vamos ver. Aqui acompanhamos situações dolorosas através de incidentes gravíssimos para a sensibilidade. São trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, muito difíceis e muito complexos. Segue-se a reencarnação expiatória, foi o que eu falei, de inenarráveis padecimentos pelas vibrações contundentes de ódio e de humilhações punitivas. Nesses quadros de dor, vemos pais e mães que instintivamente repelem a influenciação dos filhinhos antes do berço, dando pasto a discórdias sem nome, a antagonismos aparentemente injustificáveis, a moléstias indefiníveis, a abortos criminosos. Então, aqueles pais que desde o ventre, a criança no ventre já sente aquela coisa ruim e já começa a repelir o filho, porque é um espírito que veio diretamente das trevas mesmo. Muitos em reencarnações compulsivas, não sabe nem que está reencarnando. Então, era bem diferente do que o André acompanhou, né? Com Segismundo e tudo mais. E aí, André pergunta para o Gotuso como que ele gostava de passar o tempo dele livre, porque ele trabalhava ali com a questão da reencarnação, tinha os outros trabalhos dele, e como é que ele passava as horas de repouso. E ele fica, né, já com os olhos marejados, ele disse que infelizmente não conseguia alcançar ainda esferas mais elevadas. E André tinha notado isso, ele tinha notado algumas coisas no Gotuso que denunciavam que ele ainda estava muito materializado, não é a palavra certa, materializado, mas muito ligado ainda à matéria. Materializado, acho que entra, acho que encaixa. Muito ligado à matéria, assim, até nos gestos, uma coisa que André observa, porque a gente já viu, né, nessa obra e nas outras, que muitas vezes o André só pensa numa coisa e aí um dos instrutores já adivinha o pensamento do André e já responde a pergunta antes dele fazer, né? Às vezes ele pensa na pergunta e já responde. Então era uma coisa, essa penetração do pensamento era uma coisa comum nas almas que estão um pouco mais avançadas. E André percebia que Gotuso não penetrava os pensamentos do André. André conseguia penetrar os pensamentos dele, mas o contrário não acontecia. E aí ele fala, mas por que, Gotuso, que você não pode ainda alcançar? Para vocês terem uma ideia, nem nosso lar o Gotuso poderia ir. Ele não tinha a vibração necessária para estar em nosso lar, que não é uma colônia muito, muito boa, mas que se iniciava ali na crosta mesmo. Então não era das mais avançadas, não. Estava longe disso, era uma colônia de transição. Então nem lá ele poderia ir. André fica, mas tem alguma coisa aí, por que esse é um trabalhador aqui da casa e a gente percebe que ele tem um conhecimento, por que ele não pode ir para essas zonas, tá? E aí ele fala que ele ainda, aí o Gotuso vai relatar, que ele ainda estava muito ligado ao lar terreno. André até se lembrou dele mesmo, só que a situação do Gotuso era mais grave, porque o Gotuso deixou ficar mais grave dentro dele. Então ele falou que quando ele era muito feliz na casa dele, com a esposa mais nova. Tinham 2 filhos e para ele era a alegria da vida dele, a família. Foi médico, tinha muito dinheiro, nada faltou, eles não tinham nenhum problema. O problema só veio quando ele morreu, quando ele adoeceu. Antes disso não tinha tido nada. E aí ele lá no leito de morte, 50 anos, a esposa 36. E aí aquela despedida, ele sabendo já que ia morrer, que não tinha jeito, ele fala com a esposa, e a esposa ali no leito de morte jurou que não
se envolveria com mais ninguém, que iria esperá-lo, eles iam se encontrar no paraíso. E aí ele ficou, né, meu Deus, ela vai ficar sozinha no mundo, mas tudo bem, logo a gente vai se encontrar no paraíso, os nossos filhos também. Então ele morreu, se deparou com toda aquela situação que eu já narrei no início, e aí ficou tentando voltar para casa. Demorou muito tempo até ele conseguir, porque ele estava bem perdido. Quando ele voltou, ele encontrou a esposa casada com outro homem. E esse homem era o primo do Gotuso, primo, acho que Carlos, que sempre tinha invejado a vida que o Gotuso tinha. E aí ela se casou. Quando ele morreu, ele foi se aproximando. Quando o Gotuso morreu, esse primo foi se aproximando da casa e desposou ela. Gastou o dinheiro todo. Envolveu os meninos, eram 2 rapazes, envolveu os meninos em negócios errados, né? Negócios assim... maus negócios. E aí ele se deparou com essa situação. E ele ficou muito magoado. Ele encontrou a esposa no dia que ela estava ali tendo o 2º filho já do casal, né, com esse novo esposo. E isso deixou ele muito magoado e transtornou completamente. Ele ficou ainda mais alucinado. Isso já tinha mais de 10 anos e ele fala que a mágoa que ele sentia naquele momento era a mesma de 10 anos atrás. Era a mesma. 10 anos não tinha modificado nada. Então ele trazia isso. Toda vez que ele lembrava daquela situação, ele sentia um mal-estar muito grande. E essa mágoa, olha só, a mágoa não deixava ele ascender para esferas mais elevadas, nem para visitar. Nem para visitar. A mágoa. E André narra a história dele. Olha a diferença de André e de Gotuso. André também ficou muito magoado, assim, quando ele percebeu que a esposa já estava ali com outro e tal. Mas ele tentou respirar fundo, tentou se colocar no lugar da esposa e ainda ajudou o novo companheiro dela que estava doente. Então, André conseguiu reverter a situação e agora estava ali, né? Bem liberto. Tinha saudade da esposa, dos filhos, mas não deixou aquilo dominar ele. O Gotuso não. Aquilo ainda dominava, aquela mágoa, aquela chateação, aquela ideia de posse, de que os filhos são meus, a esposa é minha. E André fala, meu irmão, se coloque no lugar da sua esposa. Se fôssemos nós, os viúvos, a gente ia casar super rápido. Com certeza, não tenha dúvidas disso. Então não julgue a sua esposa. Ela estava ali, numa situação difícil, encontrou um consolo, né? E ele demonstra aquele olhar de André, eu sinto tudo isso. E ele sabia. Aquilo já tinha sido dito para ele várias vezes. Mas era uma questão do sentimento. Ele não conseguia tirar isso do coração. Não conseguia. É complicado, né? Muitas vezes a gente se depara com situações assim. A gente sabe, a gente tem um conhecimento espírita, mas na hora de fazer a gente sente dificuldade, né? E aí as pessoas vêm nos aconselhar e a gente fala, eu já sei de tudo isso, mas eu ainda não consigo. A gente precisa conseguir. Não tem outro jeito. A gente precisa se forçar a conseguir, a vencer as nossas dificuldades. Não tem outro caminho. Tá certo? Esse foi o nosso capítulo 5. O próximo capítulo é excelente. André ele explorando aquela região trevosa. E ele vai se deparar com muitas situações difíceis. Vamos acompanhar na próxima semana, se Deus quiser.